Glória a Deus. Aleluia! Agora eu te ouço. Oh, glória. Graças a Deus. Pai do Senhor, pastor, que honra poder estar falando contigo. Muita alegria mesmo. Oi? Prazer todo meu. Nossa, faz tempo, né, que a gente, a gente se viu lá na Bahia ainda, que a nossa amizade já é de longa data, né? E vai ser muito bom ouvir aquilo que Deus fez na tua vida, né? Naquilo que Ele tem feito. E eu creio que eu vou aprender muita coisa contigo também. E então, pastor, a gente está iniciando. Eu gostaria que você se apresentasse, né? Fizesse uma pequena apresentação, falasse um pouco sobre você, onde você mora, sobre o seu ministério, né? A sua igreja aí, que você pastoreia. É, Então, pastor, conta um pouco para a gente sobre você. Amém. Amém. Nós estamos congregando e reunindo, né, aqui num bairro chamado Colina de Laranjeiras, na Serra, e temos vivido muita coisa em Deus, né? Mas a nossa história começa, né, saindo da Bahia mesmo, né? Como você falou, Wesley. Lá atrás, né, nós tivemos uma história, uma infância, né? Crescemos juntos praticamente. E em 2010, né, eu vim para cá, para o Espírito Santo, e foi onde tudo começou, meu chamado ministerial, começou a descoberta, né, em Deus, realmente, o que Deus já tinha planejado para a minha vida. E casei em 2012, né, Que e benção. a partir dessa união, desse casamento, foi algo de Deus, porque Deus une propósitos, né? E Deus É uniu esse verdade. propósito entre mim e minha esposa, e foi tremendo. E a partir daí comecei a descobrir mesmo o meu chamado ministerial e abraçar. Amém, amém, pastor. Eu lembro que desde sempre havia no seu coração, né, o desejo de honrar ao Senhor. Né? Como eu estava falando há pouco, né, na outra live que acabou não dando certo, que eu sempre vi em você um sentimento e o desejo de servir a Deus. Então a gente viveu uma experiência que eu não sei se você lembra, onde a gente estava no centro de Gandu, da cidade de Gandu, e nesse momento a gente encontrou um andarilho e a gente começou a falar de Jesus para ele e orar por ele, né? E nós começamos a orar e começamos a chorar e ele começou a chorar também. E depois ele compartilhou que ele era um pregador da palavra que estava afastado dos caminhos do Senhor. E foi a partir desses acontecimentos que eu já pude ver que Deus tinha uma grande obra na tua vida. E eu fico feliz por hoje você ser um pastor, de você servir a igreja do Senhor, cuidar da igreja do Senhor. É um motivo de muita alegria para mim. E eu creio que tudo começa, o chamado começa na vida de uma pessoa quando há esse sentimento, quando há esse desejo de servir, quando há amor pelas almas, e é uma coisa que eu já via em você, né, desde antes, desde de bem novo, quando a gente estudava junto, né, quando você começou ali a sua caminhada no Evangelho. Então, para começar de fato, pastor, falar sobre o teu ministério, falar sobre as coisas que Deus fez e está fazendo na tua vida, eu gostaria de começar com uma oração. Eu vou iniciar orando e no final o pastor faz a conclusão com uma oração também. Tá bom, pastor? Amém? Amém. Então vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa live, de poder falar sobre o ministério pastoral, um ministério tão precioso, que cuida de almas, Senhor, que cuida da tua igreja. Ó Pai, que todos nós venhamos aprender sobre esse chamado e todos nós venhamos nos colocar à disposição do teu Espírito Santo para cuidar um dos outros, Senhor. Cuidar, Senhor, da nossa família, agir como um pastor, Senhor, que cuida, que ama, que ensina, que todos nós venhamos aprender um pouco
a fazer isso. Em nome de Jesus, abençoa todos que estão assistindo essa live, que vão assistir futuramente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pastor, para começar, eu queria te perguntar, né? Como que você conheceu a igreja do Evangelho Pleno, não é isso? Queria saber como que você conheceu, como foi que a tua chegada aí em Vitória, Vitória não, no Espírito Santo, perdão. Como foi tua chegada aí, como que tu conheceu o ministério e, e como que tu sentiu, quando foi que tu sentiu que tu tinha um chamado do Senhor para pastorear a Igreja de Cristo? Então, a gente, como eu falei antes, cheguei em 2010 e chegando em 2010 aqui, eu tinha muita dificuldade, né? Saí do interior da Bahia, né, de Campo, e morava no interior mesmo, né, na zona rural da cidade. Então, eu tinha muita dificuldade de pegar ônibus, por exemplo, é algo que era muito difícil para mim, conhecer ruas, essas coisas assim. Então, eu conheci alguém, né, e hoje essa pessoa, ela é minha ovelha, né, e essa Glória a pessoa Deus. me levou à Igreja do Evangelho Pleno, né, e eu glorifico muito a Deus pela vida dela, porque ela começou a me levar aos domingos na igreja, né? Porque eu estava procurando qual igreja eu membrar, né? Assembleando, como de costume, a gente procura as melhores igrejas, assim, né? Para membrar. Amém. E nada de Amém. recomendação, né? Aquilo tudo. Então eu tinha esse desejo de congregar em uma igreja que realmente tivesse com as portas abertas para pregar o evangelho, por amor às almas, né? Então eu comecei a ir nessa igreja. Então eu comecei a ver que os jovens dessa igreja tinham um desejo muito grande, igual o nosso lá na Bahia, né? De Amém. ganhar alma, dar atenção a um mendigo, a levar a palavra na rua. E isso me motivou, e isso me fez ficar lá, né? Era em outro bairro, não era no bairro que eu morava. Eu morava em bairro de Fátima, e a igreja era em Jardim Camburi, a sede. Foi aí que eu descobri a Igreja do Evangelho Pleno e estou nessa igreja desde que cheguei aqui, né? Mais de 12 anos. Estou aqui, graças a Deus. Deus tem feito coisas grandes. Amém. E como que começou, né? Como que começou o teu ministério pastoral, que você sentiu que Deus estava te separando para esse ministério, né? Para este serviço que é tão importante, cuidar de vidas, cuidar de pessoas, ministrar, ensinar, exortar. Quando foi, irmão, que, que Deus te pegou assim e falou, filho, eu quero que tu seja um pastor, eu quero que tu cuide da minha igreja. Quando foi que isso aconteceu? Bom, isso aconteceu do jeito que você realmente está falando aí, né? Literal assim. Eu estava num culto na minha igreja, em bairro de Fátima, na época eu tinha saído da sede, e o pastor presidente tinha me enviado para a igreja, uma congregação em bairro de Fátima. E em um culto, uma tarde da bênção, um pregador de fora foi usado muito por Deus, e ele pegava nas minhas mãos, levantava, e ia em todos os cantos da igreja, e dizia, o Senhor falava comigo, dizia, olha, eu te chamei para pastorear. Esse coloca um rebanho diante de ti, né? E esse é o teu chamado de cuidar de vidas. E o Senhor falava comigo, olha, essas pessoas que estão aqui, assim como essas pessoas estão aqui, eu vou te dar um pouco para você pastorear, para você cuidar, para você mentorear. E assim aconteceu. Amém. Glória a Deus. Que bênção, pastor. A gente sabe que para ser um pastor, a pessoa não pode simplesmente querer, né? Tem que haver esse chamado que o pastor acabou de compartilhar e tem que haver também uma preparação. Você tem que conhecer bem a palavra de Deus, né? E como foi a tua preparação? Como foi que você se preparou? Como foi, o que foi que você estudou, né? Para poder
chegar ao ministério pastoral? Bom, eu acredito muito que o ensinamento é algo primordial, né? É a base mesmo para todo ministério, não somente pastoral, mas assim todo ministério é necessário uma preparação da palavra de Deus. E sempre eu gostei muito de escola bíblica dominical, muito, muito, muito. Sempre fui apaixonado pelos ensinos pela manhã. E eu acredito que, porque o curso teológico, né, depois eu vou falar dele, te dá uma preparação, mas é o ensino da palavra, sabe? Todo domingo ali, aquele café, sabe? Com palavra, aquele devocional. Isso te motiva e te capacita diariamente para os desafios, né? De qualquer servo de Deus. Então, assim, eu tive um preparo muito bom, excelentes professores de Bíblia. Eu tive, ao longo dessa jornada, pessoas que sempre estavam dispostas a tirar dúvidas, né? Dúvidas ministeriais, e pastores que realmente estavam dispostos a entregar, sabe, a sua vida e mostrar no cotidiano como que era ser um pastor. Então, isso fez com que eu aprendesse muito com os erros e com os acertos, né, de muitas pessoas. Então, essa forma foi uma das formas que me preparou, né, até então. E também fiz o curso teológico, né, um avançado, médio, né, na verdade, 2 anos e meio de curso teológico, né, e falta fazer agora o bacharel em teologia. Amém. Mas nós estamos aqui, graças a Deus, isso me trouxe, né, me fez o preparo. Mas, Wesley, é no dia a dia que o pastor é construído, sabe? É no dia a dia que o pastor é formado. Então, por mais que ele estude, por mais que ele entre em uma faculdade teológica ou tenha vasto conhecimento a respeito da Bíblia, é no dia a dia, é com as ovelhas, é com o rebanho, é aí que ele aprende a ter cheiro, né? Ele passa a ter cheiro de ovelha, a gente diz assim, né? Ele passa a ter cheiro de ovelha, ser pastor, com contato com as ovelhas, né? Então, eu acho que não tem um preparo maior que o campo. O campo te prepara, né? Deus ele nos capacita, chamados, né? Então, ele chama, mas capacita. Então, eu acho que é no dia a dia que o chamado recebe um preparo de Deus. É verdade, é verdade. Falando sobre, né, esse chamado do Senhor, né, esse chamado do Senhor para servir a igreja, né, para ter um ministério, para ser preparado, tudo na minha visão, né, nas minhas leituras, daquilo que eu conheço através da palavra, eu vejo que Deus sempre busca nas pessoas um verdadeiro sentimento, né? Um verdadeiro coração que se importe pelas almas. A gente vê o exemplo de Moisés, quando ele vê um egípcio maltratando um hebreu, e ele vai lá e mata aquele egípcio. Não que ele tivesse feito aquilo de forma correta, né, de ter tirado a vida daquele homem, mas aquilo demonstrou que havia em Moisés uma preocupação, né, com aquele povo, com o povo hebreu. Em outro momento, ele viu 2 hebreus discutindo e ele foi lá e separou a briga. Então, isso estava mostrando o que estava no coração de Moisés, que era o cuidado por aquele povo. Então, quem que Deus ia usar? Né? Quem que Deus vai usar? Alguém que vê as situações do mundo e não se importa? Ou aquelas pessoas que veem e fazem algo, e procuram fazer algo, se preocupa a ponto de se colocar à disposição de fazer algo? Então, eu acredito muito que o seu chamado, né, pastoral passa por isso, passa por essa preocupação que você tem pelas almas e você se coloca à disposição de ensinar, de corrigir, de exortar, de motivar aquela pessoa que às vezes ela está lá e não quer saber mais do Senhor, e o pastor vai lá, conversa com ela e
e através daquela conversa, aquela pessoa começa a repensar sobre a sua vida e ela começa a frequentar novamente, ela começa a buscar o Senhor novamente, né? Então, Pastor Fábio, eu sei que no teu coração queima por isso, por esse cuidado, por esse amor pelas almas. E quando existe isso, o Senhor, ele prepara, né? Ele coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar, a nos preparar. E como você estava falando aí, né? Como que a igreja te ajudou nessa preparação? Fico muito feliz por isso. Mas eu sei também que o ministério pastoral não é só flores, né? Tem as dificuldades. Eu queria saber quais dificuldades que você encontrou no momento que estava começando e que você encontra até hoje, né? Nesse ministério tão precioso. As dificuldades são muitas, né? A gente é cheio de imperfeições. Deus chama a gente do lamaçal do pecado, tira, né, limpa e purifica, faz um vaso novo. Se ele não gostar, ele quebra novamente, faz outro vaso, conforme ele quer. Então, isso significa que nós somos de barro, né, homens imperfeitos, mas que há um Deus que pega as coisas desprezíveis deste mundo, né, e usa de forma excelente, né, coloca no meio de príncipes e princesas. E o Senhor tem feito isso comigo. Mas não porque eu sou bom, né? Não porque eu sou melhor, não porque, sabe, eu tenho uma capacidade, né, melhor que os outros, não. É porque o Senhor me chamou. Esse é o meu chamado. Fui escolhido para isso. E nisso a gente cresce, nisso a gente desenvolve. Pois bem, a minha maior dificuldade, Wesley, no começo, sabe, foi preparar sermões para ministrar. Eu acho que essa é uma das dificuldades maiores, sabe? Você olhar para a Bíblia e os textos fugir dos seus olhos assim, sabe? E é uma coisa que constantemente você tem que estar procurando, né? Você tem que estar procurando, todo dia você tem que estar com uma palavra nova, né? E você tem que estar pregando na sua igreja. É você o pregador, você é o pregador, você é o diácono. No começo você é tudo, né? Então, dentro das funções ministeriais de trabalho, isso para mim sempre foi muito tranquilo, assim, porque eu sempre fui muito envolvido, sempre trabalhei muito na obra. Mas na hora de preparar sermão, sabe, aquele sermão de domingo, sabia que todo mundo estava com expectativa naquele sermão. Isso mexia muito comigo, sabe? Mas, por outro lado, a minha esposa, ela sempre me ajudou. Ela sempre me ajudou. Sabe, a gente sentava junto na mesa e ela me ajudava com sermões para ministrar. E ela é muito fera, né? Sempre ministrou para criança desde muito nova. Então ela sabia todas as histórias e sempre me ajudou. E isso foi muito lindo, porque eu construía os sermões junto com ela, né? Construía os primeiros sermões. Hoje, para a glória de Deus, assim, e as pessoas olham, me ver ministrar, e dizem, nossa, pastor, isso é fácil. Mas não sabe o que eu passei. Tá sabendo agora, né? Tá sabendo agora. E tem a questão do tempo também, né, pastor? Porque você tem que estar sempre à disposição, né? Para estar ouvindo as pessoas que te procuram, né? Para falar sobre o que está acontecendo em suas vidas e buscar, através do pastor, uma palavra, um aconselhamento, né? Então, como é que fica o teu tempo aí, sendo um pastor e tendo que cuidar de tantas coisas, dos cultos, das reuniões, né? E também individualmente com cada irmão. Como é que está o teu tempo aí, Varão? Rapaz, o tempo, você já viveu hoje, né? O meu tempo. Eu vi.
O meu tempo, Wesley, é integral, né? Integral para o Senhor, na verdade é essa. E eu me dedico a isso com todas as minhas forças, com todas as minhas garras. Então, além da minha agenda pastoral, né, aqui com os membros da igreja, eu também tenho uma agenda ministerial, que é um ministério do Evangelho Pleno, né, onde tem um pastor, que é o meu pastor presidente, o pastor Paulo Quinto, e a gente também atende às agendas do ministério. Né, isso fala de viagens para fora do estado, né, fala de eventos fora da cidade onde eu estou, com todo o ministério, né, reuniões. E então a demanda na semana ela é muito grande mesmo. Chega quinta-feira até segunda, assim, a gente tem uma agenda muito corrida, muito pegada mesmo. Mas graças a Deus não falta tempo para fazer as coisas. Graças a Deus consigo ter tempo para a família, consigo ter tempo para minha pequena de 5 anos, né? E isso é bom, porque o Fábio não ficou sufocado por causa do pastor, sabe? O PR não sufocou o Fábio. O Fábio é o Fábio. O Fábio tá todo dia com quase todo mundo e eu consigo tempo para mim e eu sou feliz naquilo que eu sou, sabe? Porque isso não mudou. Não mudou. O PR não me mudou, pelo contrário, né? Deus já tinha me escolhido para ser pastor e eu entendo que ser pastor é um privilégio dentro daquilo que eu sou, dentro daquilo que eu posso oferecer, dentro daquilo que é a minha realidade. Que bom que o pastor falou isso, porque tem muita gente que acaba, né, ao exercer o ministério pastoral, se sobrecarregando e esquecendo um pouco da família. Mas que bom que o pastor falou que há tempo para a família também, que você precisa pastorear a sua casa. E isso me deixa muito contente, pastor, que você consegue conciliar, né, o tempo com a igreja e o tempo com a sua família. E, pastor, a gente sabe que as coisas estão mudando, né? Hoje, a tecnologia faz parte da Igreja do Senhor. Até a gente está fazendo essa live aqui por conta dela e está usando esse instrumento para poder Verdade. falar um pouco, né, da palavra do Senhor, para compartilhar com irmãos que às vezes não pode estar presente e é, está longe, né? Está em outro estado e a gente usa essa tecnologia para alcançar essas pessoas também. Eu queria saber como é que o pastor olha essa questão da tecnologia hoje, dessa ferramenta, que eu acho muito importante nos dias de hoje também. A gente está usando ela. É verdade, a tecnologia tem, principalmente depois da pandemia, né, durante a pandemia, foi muito explorada, né, pela igreja. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Porém, por outro lado, também tem os perigos, né? Da questão do uso das redes sociais. A gente entende que Deus ele nos chamou para exercer a sua palavra, né? E a nossa vida como um instrumento, um modelo, né? Para as outras pessoas, para as outras famílias, seja ela pastor ou não, um cristão. Esse é o dever do cristão, influenciar no meio onde ele estiver, na sociedade, e usar as redes sociais, né, para isso, para influenciar, para mostrar que Deus é em sua vida, né, através das suas atitudes, daquilo que você está fazendo, a sua palavra, o que você escreve. Isso é muito importante. E eu faço uso também das redes sociais, nossa igreja também faz uso, né, das redes sociais para propagar o evangelho também. Só que, por outro lado, as pessoas têm se esfriado, né? Muitas pessoas têm se esfriado na questão de uso das redes sociais de forma errada, né? Porque há um núcleo de informações, um leque de informações muito grande, né? Então, a Paulo disse isso, né? Não deixar de congregar como é costume de alguns, né? Exortando e falando para a igreja, não deixe de congregar, não deixe de estar
junto, né, com o membro, né, que a igreja ela é composta por membros, e nós somos membros do corpo de Cristo, somos uma igreja. E estar junto, o contato, sabe, isso é primordial para o cristão. A gente fala vida na vida, né? Estar junto, sabe? O contato, o calor humano é muito bom. E quando a gente está aqui no templo adorando ao Senhor, a gente sente que a atmosfera é diferente. Por que a atmosfera é diferente? Não porque Deus somente escolheu este lugar para descer. Não, nós somos casa, né? Somos morada. Ele habita em nós. Mas, porém, aqui há unidade. A igreja se reúne, né? Então, a gente, como eu sou pentecostal, tá, Wesley? Então, como diz o bom pentecostal, né? Aqui, junto, as brasas se unem e o fogo pega, né? Sim, verdade. É verdade. Então, igreja é isso. Igreja é reunião. Igreja é unidade. Igreja é estar junto, né? Então, assim, tem surgido muitos tipos de igreja ultimamente, não é verdade? Mas a igreja que Paulo descreve é uma igreja que estava no templo e nas casas, no templo e nas casas. Então, é bom a gente ficar com isso frisado, porque a rede social é muito bom, mas congregar por rede social não é o mais adequado, né? Paulo ensina que a gente deve caminhar, ensinar, a palavra de Deus diz, ensina o teu filho no caminho. Então, eu acredito que o caminho é indo para a igreja, é saindo de casa, é buscando a face do Senhor no templo, é orando no vale, no monte, sabe? É congregando com os irmãos, porque aqui a gente ajuda um outro, unidade. Eu acredito também que é apenas uma ferramenta, mas não deve ser substituído. E a Bíblia fala muito, né, sobre alguns dons serem liberados através da imposição das mãos, né? Então, como é que vai impor as mãos se a pessoa não estiver presente, né? E eu costumo dizer também que, sabe quando você vai fazer um churrasco e você combina com as pessoas de cada um levar uma coisa para, né, não ficar tão pesado para aquela pessoa que vai estar abrindo a sua casa para fazer o churrasco. Então, cada um leva um pouquinho de cada coisa. E eu acredito, então eu acredito assim que a igreja tem um pouco disso também, que é um local, claro, para você cultuar o Senhor, para você ouvir a palavra e ser edificado, mas é um lugar também de você levar aquilo que Deus falou para você, aquilo que você recebeu do Senhor quando você estava no seu quarto buscando, orando, quando você estava lendo a Bíblia, e você vai para a igreja, você encontra os seus irmãos e você começa a compartilhar também com eles aquilo que Deus tem feito na sua vida, e aquele irmão sai de lá totalmente edificado pelo seu testemunho. Então, é apenas uma ferramenta que nós devemos usar para o reino de Deus, porque tudo que nós temos deve ser para a glória de Deus, mas não substituir, não deixarmos de congregar, não deixarmos de estar juntos, né? Porque isso é muito importante, como o pastor mesmo falou. Então, pastor, para dar continuidade, eu sei que aí no ministério tem jovens, tem pessoas adultas, e eu acho que o número é bem grande, né, de adultos e jovens. Como é que o pastor faz para lidar com, com os jovens e com os adultos? O Senhor me chamou para o ministério muito jovem, né? 24 anos, já estava pastoreando. E graças a Deus, a nossa igreja, ela tem uma identidade, né, jovem, né, de muitas pessoas jovens, adolescente, criança, né, e famílias também, né. Por muitos anos, por muito tempo, né, as pessoas sempre olhavam para mim e diziam assim: ele é pastor de jovem, né? Porque não imaginavam que eu era um pastor, né, local, um pastor de uma igreja. Achavam que eu era um pastor que era pastoreado por outro e que era um pastor somente que cuidava de jovens da igreja. E eu louvo a Deus por isso,
sabe? Porque o Senhor me chamou ainda jovem. E a Bíblia tem várias referências de pessoas jovens que Deus chamou, né? Como Davi, né? E outros também. Então, assim, a nossa igreja desenvolveu um trabalho com jovens muito grande. E, por um tempo, algumas pessoas diziam, não, na igreja só tem jovem. Mas aí os adultos começaram a desenvolver também os trabalhos muito forte, muito impactante. E hoje nós estamos numa igreja, assim, sabe? A maioria hoje são famílias, na verdade, né? A maioria são famílias, mas nós temos uma parcela enorme de jovens dentro do número que nós temos, né? Na porcentagem que nós temos de membros aqui da igreja. E eu glorifico a Deus, Wesley, porque Deus tem nos dado sabedoria para lidar com pessoas mais velhas, né? Pessoas que já têm uma experiência, né, de vida, de experiências com Deus também, em ministério, né? E assim, lidar com isso é muito bom. É muito bom. Aqui na igreja nós temos culto para criança, nós temos culto para adolescente, nós temos culto no domingo, né, para jovem, e nós temos culto no domingo também para adulto. Então, é muito bom o pai chegar aqui, né, e a criança, o pré-adolescente, subir para adorar a Deus dele, a criança subir para adorar também na sua sala, né, um cultinho especial para ela. E o jovem já no culto das 5 horas, que nós temos culto 5 e 7. E o culto das 7 divide nas salas adolescente e criança, né? Perdão, pré-adolescente e criança. E todo sábado nós temos um trabalho com os adolescentes na igreja. Então, isso me faz, sabe, ver a igreja crescendo e não é somente em número de pessoas, mas em qualidade, em crescimento. E eu estar também junto com eles. Hoje eu sei o nome das crianças, eu sei o nome dos pré-adolescentes, eu sei o nome dos adolescentes, sei o nome dos jovens e sei o nome dos casais, famílias. Então, porque eu estou no dia a dia, eu estou nas atividades deles, eu estou presente. Então, isso é muito bom também, né? E eu sempre pensei assim, que eu gostaria de viver numa igreja, que eu gostaria de ver numa igreja. Então, eu sempre pensei assim, então, essa igreja que eu estou, sabe, eu congregaria nela? Assim, eu faço muito esse tipo de pergunta, e para mim mesmo, sabe? E hoje eu posso dizer que eu congregaria na minha igreja. Se eu não fosse daqui, eu congregaria aqui com minha família, porque aqui tem, né, um apoio para as crianças, né? Minha filha é criança, para adolescente, ela vai chegar à adolescência, né? E jovem também. E se eu tivesse aí, eu congregaria aí também. Se eu tivesse aí, eu congregaria aí também. Você seria o meu pastor. Eu ia lhe abusar bastante. Eu ia, toda hora te incomodar, viu? Toda hora ia te ligar, ia falar contigo. Você falar isso, porque você foi uma das pessoas que me inspiraram, principalmente no começo da minha caminhada, né? Você, lá atrás, a gente viu você, sabe? Eu via você caminhando na presença do Senhor, e aí às vezes eu te convidava, Wesley, vamos ali, vamos estar ali junto com os meninos ali. Não, agora eu sou cristão, cara. E aí eu olhava para você e falava, rapaz, o Wesley é crente, cara, é cristão. E aí você começou a andar com o pessoal ali da igreja Batista, não era Batista, né? A Batista Central, né? Isso, você começou a andar com o pessoal da Batista. Aí eu olhava assim, o Wesley está em outro pensamento, em outra coisa. E eu glorifico a Deus, porque depois que eu me converti, você sempre me motivava. Você sempre trazia a palavra. Fábio, eu estou lendo tal livro. Eu lembro que você descobriu Cantares e você ficou apaixonado por Cantares de Salomão. É benção, cara. É benção aquele tempo, cara. E às vezes a gente se juntava também para fazer algumas coisas juntos, né?
Você sempre me convidava para ir lá na Assembleia também, eu ia, visitava, a gente tinha uns encontros também muito legais. Sempre que a gente se encontrava era muito legal, muito especial, cara. Tem muita gente que... E aí os nossos amigos doidos, né, os doidão mesmo, começaram a se converter também. Verdade, verdade. Mas era uma doideira, porque tinha uns que gostavam de rock, heavy metal, e daí começou a passar a ouvir Oficina G3, e quem gostava de rap ouvia Pregador Lu, e Verdade. uma obra assim muito grande. Benção, benção. Mas foi um tempo precioso, a nossa juventude ali. Foi onde a gente começou a aprender, né? Sobre Jesus. E é muito bom a gente sempre estar lembrando desses momentos. Mas, pastor, me fala aí, o que é o principal que você vê assim no ministério pastoral? O que é que tu acha assim como o principal que um pastor deve ter, né? Que a pessoa deve ter para ser um pastor? O principal, Wesley, é algo que eu tenho para a minha vida e talvez alguém possa até discordar, né, ter sua opinião, mas aqui eu estou falando do pastor Fábio, né, de mim mesmo, e o principal é o amor pelas almas. Eu acho que essa tem que ser a vaidade de todo pastor, sabe? Essa deve ser a vaidade máxima de um homem de Deus, o amor pelas vidas. Que ele possa entender que realmente a vida dele, Deus deu para cuidar de outras, sabe? O amor pelas almas, o amor pelas vidas, nisso eu me dedico, nisso eu me esforço, e graças a Deus nós temos ganhado almas que estavam, né, algumas à beira do abismo, à beira da morte, e Deus traz novamente a existência, e eu falo isso porque eu sou prova disso também, a minha vida foi assim, estava à beira da morte, jogado nas drogas, né, um núcleo de perdição muito grande, né, com amigos que realmente me influenciavam do mal, mas o Senhor lhe falou assim: bom, sua vida já acabou mesmo, agora eu quero te dar uma nova oportunidade, te dar uma nova vida, e Deus me deu essa nova vida. Então, eu penso a mesma coisa, se Deus me deu uma nova vida, essa vida tem que ser instrumento do Senhor, ser usada por Deus, né? Ser um canal, um instrumento onde o Senhor vai brilhar, né? Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, agora a vida que eu vivo para Ele, eu vivo para a honra, para a glória do nome dEle. Então, tudo que eu faço é para glorificar o nome do Senhor. Nisso eu me dedico, nisso eu tenho vaidade de ganhar números exorbitantes de almas para Deus. Já falei nessa igreja, já falei várias vezes, alguns me chamam de louco, e meu sonho é ganhar 5.000 almas, sabe, para Jesus, e fazer mesmo algo relevante para o reino dele. Se ele quiser me dar essa oportunidade, já no meu coração já tem espaço para isso acontecer, já consigo visualizar isso pela fé. Então, estou esperando as oportunidades, né? Porque eu acredito realmente que é Deus que acrescenta à igreja aqueles que devem ser salvos. Então, Deus vai acrescentar nas minhas mãos somente aqueles que é para mim apacentar. Então, essa é a razão da minha fé, essa é a razão da minha crença. E eu acredito que todo pastor tem que ser vaidoso em ganhar muita alma para Jesus, saquear o inferno. Pastor, que Deus conserve esse sentimento no teu coração. É um ministério muito, muito precioso mesmo. Tem gente que às vezes fala, né, sem saber a entrega que é, a dificuldade às vezes que um pastor encontra, né, a exercer essa função, a esse chamado. Mas eu vejo como um ministério muito precioso de alguém que está colocando a sua vida, o seu tempo, que às vezes está deixando de estar com a sua família, para estar abençoando outras famílias, né? Para estar motivando pessoas que estão desanimadas, indo em busca daquelas que se enfraqueceram. E quando um pastor ele exerce verdadeiramente a sua função, eu vejo isso como uma das coisas
mais preciosas que existe, né? Porque é algo muito lindo você abrir mão da sua própria vida para abençoar outras vidas, né? Então, você, né, tem que abençoar o seu pastor, você tem que ajudar ele, porque não é fácil. Não é fácil lidar com tantas pessoas, né? Tem que cuidar de tantas almas. Então, é muito importante que todos os irmãos estejam contribuindo, ajudando, se colocando à disposição, né, para estar servindo e abençoando a vida do pastor. Porque não é fácil, é fácil a gente falar de fora, mas quando a gente está exercendo a função, não é fácil, é bem complicado, né? Às vezes tem pessoas que questionam porque pastores recebem salários e tal, mas imagina só, a gente falou sobre o tempo, né, que é corrido, que é complicado. Agora imagina se às vezes o pastor ele tem um trabalho, né, que consome às vezes várias horas do seu dia e depois não sobra tempo para ele estudar a palavra, não sobra tempo para ele cuidar e visitar as pessoas. Então, eu acho que tem muita gente que fala sem pensar, porque é um ministério muito precioso. A própria palavra fala sobre isso, né? Que nós devemos honrar os pastores, porque eles estão se colocando à disposição por nós, né? Jesus, como bom pastor, entregou a sua vida pelas ovelhas. E nós que aprendemos com ele, nós colocamos a nossa vida também. Todo aquele que tem o chamado do Senhor, ele coloca a sua vida à disposição do Espírito Santo. Ele passa por muitas situações, né? Muitas situações. Então, todo aquele que recebe o ministério do Senhor, né? Ele tem que receber essa ajuda, esse apoio dos irmãos. É muito importante. E uma vez eu ouvi de um pastor que ele falou assim que o pastor ele levanta 100 pessoas, mas quando ele cai, é difícil achar um para levantar ele, porque as pessoas são mais acostumadas a julgar e apontar o dedo. Mas eu digo que não, eu digo que precisamos apoiar, precisamos orar, precisamos nos colocar à disposição para ajudar, porque quando você faz isso, você está fazendo para Deus, está fazendo para a obra de Deus, para que vidas sejam salvas, para ganhar muitas almas. E a gente sabe que se tiver irmãos disponíveis a servir, a se colocar à disposição, né, vai ser muito melhor. Deus vai fazer muito mais. Então a gente vê na construção do tabernáculo, na construção do templo, quando, quando eles foram fazer essas construções ali, e todos ajudaram, e todos contribuíram, como que Deus abençoou. Então na igreja da mesma forma, Deus, ele, ele quer que toda a igreja como um corpo se movimente, né? E ele entrega ao pastor a responsabilidade de muitas vezes estar motivando essas pessoas, estar orando, enxergando nelas um chamado da parte de Deus, né? Deus muitas vezes revela ao pastor: eu quero que você chame aquela pessoa para exercer tal função, né? O pastor ele precisa enxergar nas pessoas esse chamado de Deus que às vezes a própria pessoa não consegue ver, e o pastor ele consegue enxergar e ele consegue motivar essa pessoa para estar servindo a Cristo, para estar fazendo algo mais pelo Evangelho. Então, para mim, é um ministério muito importante, muito precioso, né? Então, por conta disso, eu desejo que Deus levante cada vez mais pastores com esse sentimento que você tem, né? De ganhar almas, de cuidar, de fazer mesmo por amor a Cristo, né? Então, pastor, para alguém que acha que está começando, que acha que tem esse chamado da parte de Deus para também pastorear, qual o conselho que você daria para essa pessoa? Para quem tem chamado, para quem sabe que Deus chamou para isso, né, que entendeu que Deus tem separado a sua vida para o ministério pastoral,
O conselho que eu dou é que quem deseja o episcopado, boa coisa almeja. Então, você está desejando a melhor coisa do mundo nessa terra. Não há nada melhor do que pastorear. Não há nada melhor do que ganhar almas para o reino de Deus. Porque, às vezes, nós ficamos temerosos de fazer muitas coisas, né? Mas se Deus nos chamou, seja para ser o zelador da igreja, sabe, ou aquele que vai manter uma obra, sabe, missionária financeiramente, ou seja, qualquer atribuição dentro da casa do Senhor, né, a gente tem que fazer com todas as nossas forças. E ter o desejo, ter o chamado de pastorear é muito importante. Mas se você não abrir o teu coração para Deus fazer em você, primeiro, né, essa igreja que você vai gerar um dia, isso não vai acontecer. Tem muitas pessoas que, infelizmente, têm levado o título de pastor e têm feito, sabe, as coisas de Deus de qualquer forma. Mas isso não é só agora. Se você olhar na Bíblia Sagrada também, muitas pessoas que levaram o nome de Deus deixaram e abandonaram as leis do Senhor, fizeram coisas erradas. Mas Deus está à procura de pessoas que realmente entendam que eles têm um chamado e querem fazer a obra de Deus por amor. E às vezes muitos falsos se levantam porque os verdadeiros se acovardam. E eu sei que Deus não vai me chamar de covarde. Glória a Deus. Muitos falsos se levantam porque os verdadeiros se escondem. Então, você que tem um chamado verdadeiro, o meu conselho é: encare, tenha coragem, né? E vá à luta. Porque se Deus envia, se Deus manda, Ele garante, Ele capacita, né? Então, eu acredito muito nisso e eu vivo isso. As pessoas que estão à minha volta, que me conhecem, assim como você, Wesley, sabe qual foi a minha dificuldade, né? De morar na roça, de pegar ônibus todos os dias para estudar na cidade. E às vezes não ter tempo de se dedicar mais em casa, porque tinha que trabalhar também na roça. Então, as minhas limitações de leitura, de escrita, sempre foi muito difícil. Mas o Senhor me chamou e eu não me acovardei, né? Eu estive disposto realmente a fazer a obra do Senhor. Independente do que viesse a acontecer, eu sabia que o Senhor estava me chamando e Ele me chamou igual chamou Samuel, né? Chamou, disse: vem. E eu aceitei o chamado dele. Então, você que tem um chamado, não desista do seu chamado. Você que sabe que você foi escolhido para ser pastor, encare, não temas, não tenha medo, né? Josué para você, como Deus falou para Josué, né? Fui eu que te chamei, né? Não temas. Assim como com Moisés, estarei contigo. Amém. E quando o Senhor chamou Moisés, ele ficou meio preocupado, porque ele não sabia, né, se comunicar e corretamente. Ele falou que tinha dificuldade na sua comunicação. E Deus fala para ele: quem fez a boca do homem? Moisés. Então, quando Deus chama, né, ele capacita. E tem muita gente aí que, se você for olhar para elas, você vai dizer assim: nossa, essa pessoa, ela é bem preparada, porque ela fez teologia, ela tem um conhecimento amplo da palavra, né? Essa pessoa é escolhida de Deus, e às vezes não é. Às vezes essa pessoa tem só a aparência, mas ela não tem um coração. Ela não tem um verdadeiro sentimento, né? Então, se há esse sentimento no seu coração, ainda que você não se enxergue como capaz, porque acho que ninguém é, Deus que capacita, se coloca à disposição do Espírito Santo, crê naquilo que Deus está falando. Muitos profetas, muitas pessoas também, quando receberam o chamado, falaram: mas Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Mas você precisa acreditar no chamado do Espírito Santo para a sua vida.
e se colocar à disposição do Espírito Santo e dizer ao Senhor, eis-me aqui, Senhor. O Senhor fala para Samuel, né? Que o homem ele olha a aparência, mas Deus olha o coração do homem. Então ele escolheu Davi para ser rei, porque Davi tinha um coração enorme, ele, né, como ele protegeu, né, aquelas ovelhas quando apareceu um urso, quando apareceu um leão, porque ele tinha esse sentimento de cuidado. Né? Então, se no seu coração tem esse sentimento de cuidado pelas pessoas, de cuidar delas, de querer o bem das pessoas, de se colocar à disposição para abençoar outras vidas, se você sente, né, que Deus está te chamando para esse ministério pastoral, confia no Senhor. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Né? Claro, se prepare também, é importante que você se prepare, como o próprio pastor Fábio falou, né, que ele se preparou, que ele estudou. Tem que haver preparação, mas tem que ver a preparação sem faltar o verdadeiro sentimento. Então, pastor, eu louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus pelo teu ministério. Como eu falei, eu não estou te bajulando, não. Se eu tivesse aí, eu iria frequentar o seu ministério, você seria meu pastor, e eu ficaria muito feliz, né, em contribuir com a obra aí, me colocar à disposição para estar servindo, para estar ajudando. Então, que o Senhor concede esse sentimento no teu coração de ganhar almas, de buscar almas, né? Você estava evangelizando, né, antes de iniciar a live? Na verdade, assim, eu estava fazendo um trabalho social que a gente faz às segundas-feiras aqui na igreja. A gente tem um trabalho social nas ruas, nas Cracolândias, né? Onde a gente leva comida, a gente leva café, suco, a palavra de Deus também, e a gente leva roupas, né? Essas coisas para as pessoas que estão na rua, né? E hoje eu tive esse compromisso de estar lá. E assim, sempre sai tudo planejado, né? Sempre o Senhor quer falar alguma coisa, sempre a gente dá atenção a alguém que está precisando. E também tem duas casas de recuperação que a gente apoia aqui na Serra, na nossa cidade. Que a gente, quando as pessoas querem sair da rua, a gente leva para essas casas de recuperação. Então a gente tem um social, né, que trabalha, e graças a Deus, gente, meu coração meu coração sabe, esse trabalho começou, né, na nossa igreja lá em Jardim Flori, e logo quando eu constituí a igreja, eu trouxe para a nossa igreja, né, e graças a Deus tem pessoas de qualidade que faz esse trabalho na nossa igreja já, e tem pouco, né, e acontece, graças a Deus por isso. Quando você está falando de coração, eu queria mostrar essa camisa aqui, ó, que a nossa camisa é essa camisa. Não é a logo do Evangelho Pleno. Essa camisa é a nossa identidade, onde a gente tem trabalhado em cima disso, que é igreja, uma missão, e embaixo tem o meu legado a você. É um coração atingido por uma flecha, e essa flecha, né, simboliza a palavra de Deus. Flecha na mão do arqueiro, né? Aquele que vai mais longe, aquele que alcança níveis maiores do que eu consegue. Então isso fala de legado, fala que a gente não está aqui somente para viver, sabe, a vida pastoral. Não. Depois que a minha vida for, né, interrompida por Deus, ou parar de pastorear, alguém vai continuar. Pessoas no meio do percurso vão continuar, vão chegar mais longe do que. Então, nós estamos aqui por isso. Por isso que eu pastoreio para ter um legado, eu pastoreio para enviar muitos mais, né, para ganhar almas para Cristo. Amém. Fazemos ações missionárias no Vale de Quitionha. Agora em setembro nós estamos viajando para a Bahia também, lá para a cidade de Cubatã. Venha para cá também. Venha para Santa Catarina também.
Vou para Santa Catarina. Amém. Sai e a gente vai para aí. Graças a Deus. Amém. E depois vou comprar essa camiseta aí, se tiver aí, para vender, eu vou comprar. Aí tu envia para mim. A gente manda para você. Pronto. Tem uma camiseta Benção. muito bonita também, vai personalizada com o seu nome, tá? Pronto. Não, pode reservar que eu vou adquirir. Vou adquirir, sim. Com o maior prazer. Vou estar comprando aí, depois vou estar mostrando aí. Pastor, está quase completando, né? 1 hora aí, a gente já está perto de encerrar. Sim. Eu gostaria que o pastor fizesse uma oração, né? Agradecendo a Deus por esse momento. Se pudesse, a gente ficava mais tempo, mas a gente pode combinar e um outro dia a gente fazer a parte 2. A parte 2. Então, pastor, gostaria de te pedir para fazer essa oração, dizer que foi um prazer poder falar contigo, estar aprendendo contigo, né, sobre esse teu ministério, que você permaneça com esse sentimento, né, com essa disposição de abençoar a igreja, de colocar a sua vida à disposição da igreja do Senhor, à disposição do Senhor para fazer a obra, né, que você ganhe muitas almas para Jesus. Tá Amém. bom, pastor? Eu recebo. Então, pastor, gostaria que você fizesse essa oração para a gente estar encerrando aí, Vamos em lá, nome de vamos lá. Jesus. Vamos lá. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e a você pela essa oportunidade, né? E agradecer também a minha igreja, o Evangelho Pleno aqui de Florida de Laranjeiras, ao meu amigo Wesley, Fernando, que é responsável pela toda a parte de mídia aqui da igreja, né? Eu falei para ele, ele falou, não, vamos estar nessa. Então, eu estou aqui por um propósito maior que sabe, levar a palavra de Deus. E você que está nessa live, eu vou orar abençoando a sua vida, mas antes quero liberar uma palavra profética sobre você. Não desista do teu chamado, dos seus sonhos, tá? Com muita garra, você tem que lutar para conquistar. Então, às vezes você vai ter muitos desafios. Eu também tenho muitos desafios, mas nenhum deles me paralisa. Creio que se você acreditar, nenhum desafio vai te parar. Você vai continuar avançando, muito diante de tantas lutas. A pressão faz parte, porque nós estamos sendo moldados por um modelo que coloca as mãos no vaso. Ele tem prazer de colocar as mãos em você. Então, significa que você vai chegar muito mais longe, sendo aperfeiçoado por Deus. Né? E a minha oração é que você entenda que todo o processo, toda dificuldade vai te levar a um caminho mais excelente. Amém, amém. Vamos orar. Amém. Senhor, quero te louvar, quero te agradecer pela vida do Wesley. Eu sei que o Senhor tem trabalho na vida dele, tudo que ele puder usar para levar a tua palavra. Que esse ministério, que esse dele cresça e traga vidas, que eles possam testemunhar, vai ter que construir isso, Senhor, através da vida do teu filho. Nós te pedimos, te agradecemos por esse momento e que nós possamos, ó Pai, realmente te glorificar em todo o tempo a nossa vida, Senhor. Seja pastor, seja obreiro, seja zelador, seja cooperador, qualquer um, Senhor, manter de forma abundante no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Queria agradecer mais uma vez, pastor, e a todos que assistiram a live, que acompanharam. Queria dar um abraço para a Dani, que entrou aí, para o Bruno, para a Tamara, para os outros irmãos que são daí do Espírito Santo, que acompanharam. E agradecer a todos vocês. Que Deus abençoe vocês. Espero que, através desta live, Deus tenha edificado a sua vida. E, pastor, grande abraço. Que Deus abençoe você, o seu ministério, o seu chamado. E também queria concluir dizendo que todos são importantes. Até aqueles que não têm o chamado pastoral, como o pastor mesmo falou, todos são importantes.
tá? Então, que Deus abençoe. Grande abraço, pastor. Deus abençoe todos da live aí, hein? Que ficaram, permaneceram aqui conosco. Foram guerreiros. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.